Sadima, psicografado pela médium Eldia Rocha Pirra, espírito Nicolau de Magalhães. Este é o primeiro volume de uma trilogia que conta a história e a trajetória, ao longo da eternidade, de um grupo de almas cujo personagem central é hoje a médium Eldia Rocha Pirra. Todos os volumes narram a jornada desses espíritos na busca da compreensão entre si, enfrentando toda sorte de desafios que começam a desenrolar no Oriente Médio e Espanha, passando pelo Brasil do século passado. Cada um vai encontrando pela frente aquilo que mais lhe tocará ao interior, na conscientização da necessidade de entender o próximo, compreendendo a si mesmo. A reencarnação, como é mostrada nessas três obras, indica que esta seja, talvez, uma das grandes portas da ciência na atualidade para explicar tantos desvios psicológicos e emocionais, porque passa grande parte das pessoas atualmente nos quatro cantos do planeta. Essa trilogia descreve como vamos deixando a ignorância e desenvolvendo nosso potencial interior através das vidas sucessivas, tornando-nos cada vez mais lúcidos da beleza e da sabedoria da natureza, entendendo que o mal não existe em essência, que o que chamamos de mal é apenas a ignorância do bem, e que o bem é a fonte de tudo e a única coisa que existe realmente. Espero que cada um de vocês, ao ler esta obra, possa levantar uma ponta do véu da sua história e ver que todos nós estamos nessa mesma condição, trilhando para um único objetivo, o de sermos integrais, não mais fragmentados, de vivermos o estado de amor pleno, novo a cada instante, tornando cada um uno com o próximo e atingindo assim a felicidade, que é o objetivo de todos os seres da criação. Áureo Corrá. Apresentação. Há 30 anos, este livro foi me ditado do mundo espiritual pela primeira vez. Eu era, então, muito jovem e inexperiente, ensaiava literatura mediúnica sob orientação dos mentores espirituais, logo após o desenvolvimento da faculdade psicográfica, e a obra saiu imperfeita. Passaram-se os anos. Eu não destruí os manuscritos porque considerava bela a narração e por isso guardava-os como recordação do amigo Nicolau que, como espírito, tantas provas de afeição me havia dado. Também nunca recebi a ordem do alto para reconstituir o livro, não obstante outras obras já me terem sido concedidas, inclusive o romance Condenado sem Apelação, o primeiro da série de dois que se relacionam na sequência do enredo das personagens. Trata, portanto, esse livro de episódios vividos por algumas personagens de Condenados sem Apelação nos trabalhos de reparação de faltas cometidas então. Há cerca de 7 meses, porém, quando eu já considerava nada mais haver a fazer com os apontamentos guardados, apresenta-se o amigo espiritual Nicolau e diz: reconstruiremos o Sadima, seria injusto que preteríssemos uma obra que recebeu o beneplácito do alto para ser divulgada. E hoje eu ofereço ao leitor essas páginas que, espero, poderão servir aos necessitados de amor e justiça. São Paulo, 2 de dezembro de 1993. Eldia Rocha Pirra. Primeira parte. 1. Peregrinação. Estendia-se a tarde sobre o imensurável deserto. Nicolau, sentado em um banco de areia improvisado à frente de sua humilde tenda, espera por sua filha. O vento sopra cálido, movendo as areias na sua dança inconstante. Preocupado com a demora da filha, Nicolau olha para todos os lados na esperança de vê-la chegando. Seu coração de pai aflito bate descompassadamente enquanto ora. Ó Grandelá, que terá acontecido? Sadima é moça cordata e não se afastaria tanto de nossa tenda. Além do mais, não está acostumada a ir longe, porque conhece os perigos dessa triste região. Mergulhado nas preocupações, o bom pai deixa-se levar por pensamentos negativos, até que, para sua alegria, com as vistas já cansadas pelo rigoroso clima daquela quente região, vê ao longe um vulto que deixa o seu coração acelerado. À medida que se aproxima, reconhece a filha.
Emocionado, o coração de Nicolau determina que vá a seu encontro e, com os pés afundando na areia escaldante, corre ao seu encalço. Ao ver o pai correndo, Sadima aperta o passo, cambaleando ao seu encontro, e ele, por sua vez, ao se aproximar, abraça a filha entre alegria e preocupação, exclamando: Por onde andou, filha minha? Que novo caminho a levou para chegar somente agora? Ah, meu pai, não tive a intenção de afastar-me mais do que devia, e por um descuido me perdi nessa imensidade de areia. Sadima, diz o pai, promete-me não mais afastar tanto, expondo-se aos perigos dessa região, pois bem sabes que estamos à espera da caravana que nos afirmou regressar em breves dias, para nos conduzir a um oásis promissor, onde poderemos trabalhar tratando de animais, assim como dos peregrinos que por ali passam, e prosseguiu. O chefe caravaneiro nos prometeu uma estalagem em que possamos trabalhar com dignidade. Sim, meu pai, não me afastarei mais, deixando-o tão preocupado. A alguns quilômetros dali, Nicolau e Sadima viviam em um pequeno povoado sem futuro. A mãe da jovem, atacada por grave doença, veio a falecer e deixou pai e filha em profundo abatimento. Daí, porque aquele pai, desejoso do melhor para sua filha, resolve partir na busca de novos horizontes. Foi quando conheceu uma das tantas caravanas que por ali passavam diariamente e expôs ao chefe seu desejo de aventurar-se para outras plagas, sonhando encontrar, quem sabe, uma vida melhor. Notando a preocupação daquele pai, Jamil, o chefe dos caravaneiros, compromete-se a transportá-lo com sua filha para um oásis promissor, em que sem dúvida encontrariam trabalho e remuneração atraente. No entanto, antes de partir para a longa viagem, a caravana tinha alguns compromissos, deixando por alguns dias pai e filha acampados no deserto, onde, ao regressar, os apanharia rumo ao novo destino. Nicolau, que aceitara a proposta, deixou o vilarejo e foi acampar com a filha no início do deserto, lugar estratégico por onde a caravana haveria de passar. Agora, somente uma coisa o preocupava: que de uma hora para outra fossem surpreendidos por uma tempestade de areia, de vez que sua humilde tenda não suportaria a ira de um vendaval. 3 longos dias se passaram, felizmente sem vendaval, quando, para sua alegria, avista na distância a aproximação da grande caravana. Sim, é Jamil, exclama Nicolau. Graças a Alá, está chegando antes do tempo previsto. Olá, amigos, estamos de volta, tudo transcorreu às mil maravilhas. Poucas vezes tive uma viagem como esta. Entreguei toda a mercadoria e aqui estou, disposto a prosseguir. Feliz e satisfeito, Jamil tudo esclarece com largo sorriso no rosto moreno. Nicolau, encabulado, aventura-se e indaga. Quando você pensa partir? Ora, ora, agora mesmo. Não nos esqueçamos que temos a tarde toda pela frente e os camelos estão descansados. Se tudo correr bem, à noitinha chegaremos a um oásis onde poderemos descansar, e amanhã bem cedo partiremos rumo a novo destino. Sadima, que tudo ouve, corre ajeitando os pequenos utensílios, enquanto Nicolau, ajudado por companheiros da caravana, desarma a pequena tenda que, de imediato, é colocada sobre o lombo de um camelo. Alguns homens da grande caravana festejam a parada, organizando um joguinho entre eles, o qual durou pouco, porque em menos de uma hora já estava a caravana marchando para o outro extremo do deserto, levando desta feita 2 agregados, Nicolau e Sadima, que se aventuram a viver uma nova vida em outras plagas. É uma viagem penosa, o balançar dos camelos agita ainda mais as emoções, além do desconforto que essa espécie de animal proporciona. À frente da caravana segue o mercador, acompanhado de perto pelos demais integrantes. Vemos Nicolau e Sadima lado a lado, a experimentarem toda sorte de desconforto, porque não estão habituados a montar em camelos, conquanto os mouros semanalmente atravessem aquela região, transportando diversas mercadorias colocadas em grandes cestos destinados a esse fim.
Por ser Sadima a única mulher na expedição, Nicolau viaja tenso e preocupado, pois não conhecia bem aqueles homens e ouvira muitas histórias de mercadores inescrupulosos capazes de comercializar mulheres simples e ingênuas. Por momentos, arrependia-se profundamente por ter aceito tal ajuda. No entanto, era tarde, muito tarde para voltar atrás. Aqueles homens morenos, de barbas longas, com enormes turbantes na cabeça, causam grande insegurança a Nicolau, que penosamente avança com seu precioso fardo. À noitinha, após exaustivo traquejo, finalmente chegam a um agradável oásis e são recebidos por um casal de beduínos moradores da região. Após os cumprimentos, os mouros passam a tratar dos animais e, em seguida, sentam-se sobre a areia quente, formando grande roda a fim de tomarem a refeição. A exemplo dos beduínos, Nicolau acomoda-se entre seus companheiros e deixa sua filha ajudar os donos da casa, naquele pleno deserto que, não obstante sua aridez, mostrava suas belas palmeiras tonificando o ambiente. A noite enluarada no deserto é simplesmente encantadora. As estrelas parecem tocar o chão com seu tapete de areias brancas. Tanto o brilho da lua quanto o faiscar das estrelas falam de paz na grandeza do universo e formam uma mística divina. No meio de tanta beleza, Nicolau mantém-se retraído, não compreende como fora capaz de largar-se a esse tipo de aventura, quando na realidade sua filha é a maior sacrificada. Tarde, muito tarde, pensa ele. O jeito agora é seguir até o fim. Nessa noite, depois de muita algazarra, os homens se espalham sobre a areia a fim de dormirem o sono dos justos. No entanto, Sadima, graças ao casal de beduínos, recebe acomodação no interior da humilde casa. Desse modo, todos passam a noite em sono tranquilo. Como tranquilo apresenta-se o deserto, sem prenúncios de vento ou qualquer preocupação sísmica. Na manhã do dia seguinte, a caravana toda encontra-se disposta à peregrinação. Como sempre, Nicolau passa a sentir sérias preocupações com a filha. Na sua dúvida cruel, nota que os homens da caravana não se poupam de olhar com certa insistência para a única mulher em trânsito. Está apreensivo por ter de seguir adiante. Seu lado de pai afetivo começa a sentir grande angústia, tanto que, na marcha constante dos animais, exige que Sadima mantenha-se a seu lado, conservando-se discreta e prudente. Jamil, que notara o encanto da jovem, começa a mudar de ideia. Sim, pensou o mercador, esta moça daria excelente escrava, e no próximo oásis costumam requisitar mulheres jovens e bonitas para comercializá-las. Pensando bem, o negócio é vantajoso. Poderei ganhar um bom dinheiro sem esforço algum. Jamil já não vê em Nicolau um pobre pai, que agora para ele é um empecilho. E prossegue em seus pensamentos. Para não pôr tudo a perder, deverei estar atento, embora sinta por Nicolau uma grande admiração e até deseje que ele seja um integrante da caravana. Talvez possa acomodar Sadima na próxima hospedaria e com certeza ali não lhe faltarão clientes abonados. Os pensamentos maquiavélicos de Jamil vão tomando força e pouco a pouco o mercador reforça sua ambição. Sabemos de antemão que os pensamentos devem ser vigiados para que não se caia em tentações. Sem de longe imaginar, Jamil estava cedendo à profunda sintonia com espíritos inescrupulosos e a simbiose ia tomando conta de sua mente, a ponto de não perceber ele que os caravaneiros, assim como Nicolau, começam a notar nas suas atitudes um comportamento que fugia à disciplina dos peregrinos. Após longo e exaustivo dia de marcha, e notando que ainda faltava muito para alcançar seu destino, os viajantes, por ordem de Jamil, aceitam fazer uma pausa em pleno deserto, com a finalidade de revigorarem as forças, assim como descansar os animais. A lua, com sua magia, estende-se por toda aquela região. Estrelas como gotas de luz projetam-se faiscantes, inebriando a todos.
Os homens estendem suas lonas sobre o areal e, seguindo o exemplo dos animais, estiram-se exaustivos sobre elas, enquanto Nicolau e Sadima se recolhem um pouco mais afastados. No entanto, Jamil, não conseguindo conciliar o sono, passa a dar voltas ali pelas cercanias sem perder de vista os companheiros que descansam tranquilamente. À noite, com o seu concerto divinal de estrelas a piscarem para o luar, facilita a todos o merecido descanso. Até mesmo Jamil, com seus planos diabólicos, acaba cedendo ao cansaço e se entrega finalmente ao sono reparador. Não tardou para que o espetáculo da alvorada surgisse, prometendo um dia de muito sol. Os homens já postos partem rumo ao próximo oásis, para fazerem uma parada de 2 dias e somente então seguirem seu destino final. Conquanto nessa noite dormisse mal, Sadima diz a seu pai um horrível sonho que tivera. Não sei, meu pai, porém alguma coisa me diz que teremos problemas com essa gente da caravana. Sinto aqui em meu peito um pressentimento desgostante. Coisa estranha, minha filha. Conquanto sem motivo, igualmente me sinto apreensivo, e para ser franco, estou arrependido de ter aceito essa travessia. Igual a você, também sinto o peito opresso. Nesse ínterim, ouve-se o grito de Jamil. Nicolau, vamos, homem, empreender a retirada ou será que pretende ser repasto no deserto? Nicolau não gosta daquela frase. No entanto, como deve obediência ao mercador, se apressa e em breves instantes dispõe-se à retirada. Bem montado no melhor camelo, as conjecturas de Jamil voltam a atacar seu pequeno cérebro. Sim, hoje à noite deveremos alcançar o oásis de Sara e Farid. Lá permaneceremos 2 dias, o tempo mais que necessário para tratar do destino de Sadima. Quanto ao pai, eu o levarei comigo, e com a promessa de deixar a filha em boa companhia, mais excelentes lucros. E a jovem deixará de preocupá-lo. Essa seria sua proposta a Nicolau, no entanto, eram outros seus planos. Disfarçada de boa senhora, Sara sempre teve à sua disposição jovens comercializadas inescrupulosamente com caravaneiros. Aqui cabe um esclarecimento. Sabemos que não há causa sem efeito, o que justifica a grande maioria de sofredores na face da terra. Embora caminhando para um mundo de regeneração, deparamos a cada passo com um sem número de dolorosas expiações. Com isso, todavia, não acreditamos que esse planeta esteja destinado a sofrimentos eternos. Não, e a mudança já se processa com grande evidência. Podemos observar que nessa hora final espalham-se prantos e ranger de dentes por toda parte, tanto em países pobres como, e principalmente, nos países adiantados, processa-se a reencarnação dos retardatários do bem. O espiritismo chega na época certa, difundindo o porquê de tanta decadência da alma humana, orientando-lhe a sofrer com resignação e fé, porque os que estão sofrendo naturalmente situam-se mais próximos da libertação do mal, assim como da redenção de passadas faltas. Voltando ao que notificamos acima, Sadima, moça prendada, cumpridora dos seus deveres, fora numa reencarnação anterior uma déspota soberana hindu, cujo poder e ambição a levou a destruir muitas vidas. Como está descrito no prefácio desta obra, Sadima não tem saído do cenário terráqueo. Nos livros Escravidão Nunca Mais e Condenado Sem Apelação consta sua marcante presença. No entanto, em cada vida vem demonstrando, pela força da sua boa vontade, a necessidade de burilamento espiritual. Felizes aqueles que sinceramente se arrependem de suas faltas, entrando decididos nos necessários reajustes. Sim, meus amigos, os tempos estão próximos. Daí o porquê dessa avalanche de sofrimentos no planeta, cuja paz todos devemos conquistar. Ninguém sofre por inocência, tudo tem uma causa para se corrigir. Consequentemente, depois da soberana hindu, o mesmo espírito volta como Sadima e, na sequência, temos sua história na obra Escravidão Nunca Mais. E, após uma pausa para estudos,
Eis o mesmo espírito na obra Condenado sem apelação. Assim, estão todos escrevendo sua própria história. 2. Sequestro diabólico. Ao chegar ao segundo oásis daquela penosa travessia, Jamil e sua caravana são recebidos por Sara e Farid, casal habituado a tratar desse tipo de cliente. Observando aquela boa senhora, Nicolau sente-se mais tranquilo. Sua filha já não é a única mulher entre tantos homens. Sara, no entanto, sagaz e sorrateira, busca entender-se com Jamil a respeito daquela jovem. E assim, a sós e muito secretamente, iniciam a conversa. Veja, Sara, esta moça é uma pobre infeliz que encontramos com seu pai em busca de aventuras. É órfã de mãe e ambos desnorteados no seu pequeno burgo resolveram tentar melhor sorte e pediram-me que os transportasse para um lugar mais próspero. E onde pretende levá-los? Indaga Sara, curiosa. Essa moça é muito jovem e, pelo que pude observar, o pai é muito apegado a ela. Aí é que está, retruca Jamil. A minha ideia é que esta moça permaneça aqui com você. E quanto ao pai, saberei convencê-lo a seguir-me e talvez, quem sabe, integrá-lo à caravana. Não, Jamil, a coisa não é tão fácil como se possa crer. Pelo que me consta, eles são marinheiros de primeira viagem. Dificilmente esse homem abrirá mão de sua filha. Deixa comigo, Sara. Esta jovem irá render-lhe muitos benefícios, além do que a ajudará na tarefa cotidiana. Será sem dúvida uma fonte de rendas entre uma caravana e outra. E como sei que você já fez tráfico com mulheres, não terá que perder essa oportunidade. Ah, meu amigo, você é terrível. No entanto, estou disposta ao que me propõe. Bravo, minha amiga, assim se fala. Propositadamente, resolvi permanecer 2 dias por esses lados, e nesse espaço de tempo, você irá representar uma senhora de grande respeito, com o intuito de conquistar a confiança de Nicolau, assim como da filha. A partir desse momento, Sara vai ganhando a confiança de Nicolau. A sua ponta de língua o convence de que ela, mulher que vive há tantos anos no bonito oásis, é uma excelente criatura. Desse modo, já conquistando a confiança da pequena família, na manhã do dia seguinte, na presença de pai e filha, qual senhora amorosa dá início à sua ardilosa armadilha. Senhor Nicolau, há tão pouco tempo está por aqui e já sinto por Sadia uma grande afeição. É como se ela fosse uma filha dileta. Em razão desse fato, atrevo-me a dizer, ou por outra, a pedir que o senhor a deixe comigo, e na próxima viagem de regresso poderá permanecer por alguns dias em nossa companhia e saber se realmente esse encanto de moça vem se adaptando a esta região. Sadima estremece enquanto Nicolau responde. Ah, minha senhora, Sadima e eu somos muito unidos, e para ser franco, não saberia viver sem ela. Sadima, que não se atreve a opinar, ouve atenta às ponderações do pai. Senhora Sara, agradeço o carinho que vem demonstrando à minha filha, contudo não estamos preparados para uma separação. Propositadamente, Jamil, que previamente armara a cilada, se aproxima da conversa interferindo no assunto. Meu amigo, acredito na prudência de Sara. Deve refletir com atenção e sem paixões, a fim de organizar sua vida. O que Sara está propondo não é uma separação definitiva, são simplesmente alguns dias, o suficiente para bem definir o melhor para se fazer. Tenho muitos amigos influentes capazes de ajudá-lo a deslanchar nos negócios ou talvez, se for seu desejo, poderá incorporar-se à minha caravana visitando semanalmente sua filha. Nicolau sente as pernas tremerem, olha para Sadima e nota em seu rosto grande apreensão, enquanto Jamil prossegue argumentando. Acredito que você foi tomado de surpresa com tal proposta. No entanto, converse com sua filha e amanhã teremos sua decisão. Simulando desinteresse, Jamil se afasta enquanto Sara, intencionalmente, dispensa Nicolau para que ele converse com a filha. A semente fora lançada, restava agora aguardar a decisão daquele desventurado pai. A sós com Nicolau, Sadima exclama.
Meu pai, como encarar essa situação? Vejo que Sara está desejando que eu fique por aqui. No entanto, não saberia viver longe de você. Ah, minha filha, responde Nicolau, a verdade é que tudo isso me entristece profundamente. Não vejo razão para nos separarmos. Contudo, como afirma Sara, será por poucos dias. Parece-me que é excelente dama. Por outro lado, a viagem que iremos enfrentar não é aconselhável para uma jovem como você, em meio a tantos homens. E, como já podem notar, não sinto por Jamil a menor confiança. Ele me parece um grande canalha, pena que somente agora venho perceber o seu caráter. Sadima, que, atenta a tudo ouve e retruca. Parece-me que concorda que eu permaneça por aqui? Não, minha filha, dos males o menor. Aqui é mais seguro, pois nessa travessia, segundo nos afirmam os grandes entendidos, corre-se grande risco. Para ser franco, acho melhor que permaneça na companhia de Sara por mais alguns dias, e na volta poderemos retornar a nosso pequeno burgo, de onde nunca deveríamos ter saído. Oh, meu pai, temo por você a viajar com tantos especuladores. Esse tipo de gente não merece nossa confiança. Tarde, minha Sadima, muito tarde para voltarmos atrás. Infelizmente, somente agora podemos notar o risco que corremos. No entanto, sozinho saberei defender-me melhor. Sadima sente-se desolada, não deseja afastar-se do pai. Contudo, após alguns entendimentos, e mesmo contrariada, resolve permanecer na companhia de Sara, cuja armadilha prepara livremente. Muito triste, Nicolau afirma: meus amigos, em vista da perigosa travessia, resolvemos, minha filha e eu, nos separarmos por alguns dias. Sadima permanecerá com Sara e Farid, enquanto seguirei com Jamil. Bravo, Nicolau! Exclama Jamil. Suas ponderações vêm confirmar equilíbrio. Brevemente estaremos de regresso para você decidir sua vida. Sim, Nicolau, diz Sara com hipocrisia, esteja tranquilo quanto sua filha, será muito bem tratada por mim e por meu marido. Nicolau respirou fundo e agradeceu àquela que se simulava uma digna mulher. A noite foi um pesadelo. Pensando na separação, pai e filha não conseguiam conciliar o sono. Finalmente chegou a madrugada. A hora de partir se aproxima e os animais já estão devidamente preparados. Impulsionada pela angústia, Sadima se atira nos braços do pai e ambos choram desconsolados. Com um nó na garganta, como que sob intuição, Nicolau acentua. Minha Sadima, nos separamos de corpo, porém de alma estaremos sempre unidos. Meus constantes pensamentos serão sempre para minha filha. Esteja eu onde estiver, estarei com você. E embora com o pressentimento de prolongada separação, não haverá distância para um pai que ama. Qual ave desprotegida, Sadima ouve em soluços aquelas ponderações. Sara, que observava, se penaliza de ambos, enquanto Jamil, já montado em seu camelo, exclama: Vamos, Nicolau, não faça da despedida um adeus. De pernas trêmulas, Nicolau toma a montaria, vendo a filha refugiar-se nos braços de Sara. A partir desse dia, Sadima, transtornada e melancólica, tenta por todos os meios conviver disciplinarmente com Sara, cuja atenção está sempre voltada para a jovem. E não desejando contrariar aquela que na verdade seria dali para frente sua tutora, torna-se dócil e obediente. Quando qualquer caravana se aproxima, lá está ela atendendo com a orientação de Sara. Nicolau, por sua vez, não se conforma com aquela separação. A julgar pelo que havia dito Jamil, aquela travessia inspirava muito cuidado. No entanto, a caravana porta seu destino com a maior facilidade. À chegada, pôde observar Jamil nas transações comerciais no grande mercado, comprando e vendendo couro, tapetes, serpentes, etc. Homem de palavra fácil e ardiloso nos negócios, faz Nicolau compreender aos poucos que é perigosíssimo mercenário.
Ali começa a sentir que havia caído numa cilada. Tarde, muito tarde, e sem ter a quem recorrer, resolve pela força do destino seguir o astuto Jamil, simulando respeito e amizade. O único conforto para Nicolau é ter deixado a filha sob a guarda de Sara. Felizmente, deixei minha filha em boas mãos. Mal sabe o pobre homem que Sara está mancomunada com Jamil. Tranquilo em relação à filha, Nicolau resolve passar toda sorte de humilhações, tão somente para regressar ao seu convívio. E não se enganou com relação ao caráter de Jamil. A menos de 2 dias de viagem, o mercador aproxima-se dele e esclarece. Meu bom amigo, estamos de partida. Desta feita, porém, tomaremos rumos diferentes. Será uma viagem arriscada e por esta razão ficará por aqui, onde poderá trabalhar no mercado até nosso regresso. Nicolau, que não contava com semelhante imprevisto, retruca com profunda indignação. Não tenho direito de tratar-me desse modo. Deixei uma filha meio caminho esperando por mim. Calma, amigo, não pretendo separar você de sua filha. São apenas alguns dias, e há menos de 2 semanas estarei de regresso, e aí iremos ao encontro dela. Não, Jamil, esse não foi nosso trato. Prometeu voltar de imediato e está faltando com sua palavra. Ah, Nicolau, bem se vê que não conhece a vida de um mercador. Nunca sabemos o amanhã. Inconformado com a atitude de Jamil, sente-se profundamente magoado e não tem outra alternativa senão esperar o retorno dele. E, no dia seguinte, logo pela manhã, observa com grande tristeza uma parte da caravana empreender a retirada. Jamil, por sua vez, engana Nicolau. Na verdade, partirá para o oásis onde está Sadima. Seu macabro plano é justamente dominar a pobre moça e possuí-la brutalmente. A pretexto de transportar algumas mercadorias para o outro lado do deserto, na realidade vai com metade da caravana, obcecado no seu funesto intento. No oásis, Sadima sofre a ausência do pai. Todas as manhãs vai para um banco de areia, de onde domina melhor o horizonte, na expectativa de ver a caravana de Jamil trazendo de volta o seu amado pai. Foi numa dessas tardes que, olhando atentamente para todos os lados, avista na distância pequenos pontos negros e, à medida que avançam, reconhece ser, na verdade, uma caravana. Emocionada, enterrando na areia os pés descalços, exclama: Sim, lá vem a caravana de Jamil, finalmente vou abraçar meu pai. Inocente e indisciplinada, a jovem corre ao encontro daquele bando de camelos, afastando-se de sua casa. Foi quando pôde distinguir à frente da caravana a figura de Jamil, rosto tostado pelo sol abrasador, a cabeça coberta por grande turbante, e dele houve uma gargalhada de assustar, deixando aparecer seus enormes dentes. Sadima se estanca assustada enquanto ele apanha em um dos cestos de transportar gêneros de toda espécie uma grande cobra e, como se fosse uma serpentina, atira-a sobre o corpo da jovem. Ao ver aquela cena, rapidamente ela se volta correndo para refugiar-se, mas nesse instante o animal bate em cheio em suas costas. O golpe foi tão grande que deu para ouvir enorme estalo da cobra de encontro a seu corpo. Trêmula e apavorada, com grande dificuldade, põe-se a correr, enterrando na areia os pés descalços sob as histéricas gargalhadas de Jamil. Ao atingir a casa, entra desesperada, rogando proteção de Sara e Farid. No entanto, ele se entretém a colocar um quadro na parede enquanto a jovem grita: Sadima pede socorro! Sadima pede socorro! O casal indiferente permanece como se nada houvesse acontecido, e lá fora já se ouve a grande algazarra denunciando a chegada da caravana. Embora traumatizada, Sadima espia da janela de seu quarto com o intuito de achar seu pai. Corre os olhos por todos os lados e não o vê. Então, valendo-se das poucas forças que lhe restam, enfrenta seu sequestrador e grita bravamente:
Senhor Jamil, onde está meu pai? Com um olhar atrevido, o mercador responde: Não veio desta vez. Não, não posso acreditar no que está dizendo. Por Alá, diga a verdade, dou o quanto doer. Como pode observar, minha linda jovem, desta feita a caravana veio pela metade e seu prezado pai preferiu ficar para a próxima viagem. Não, não acredito no que diz. Que fez de meu pai? Ande, lobo do deserto. Vamos, fale de uma vez. A essa altura dos acontecimentos, Sadima se assemelhava a um leão ferido, sendo de imediato levado por Sara para o interior da casa, enquanto a jovem insistia. Diga-me, Sara, o que aconteceu ao meu pai? Foi assassinado pelo cão Jamil ou estava doente sem condições de viajar? Acalme, Sadima. A vida nos ensina que devemos saber esperar pelos acontecimentos. O desespero não nos leva a parte alguma. Aprenda a confiar no dia de amanhã, pois nem sempre as coisas são como desejamos. Por um impulso de vontade, Sadima esclarece. Meu pai não faria semelhante acordo, deixando-me para trás. Ele não conseguirá enganar-me. Vê que há pouco atirou-me uma cobra nas costas e gargalhou feito um louco. Como pôde Jamil ter feito semelhante barbaridade? Agora mesmo irei ter com ele. Está claro que Sara conhece o mau caráter de Jamil, no entanto, devia apresentar-se como uma mulher sensata. Sendo assim, determinada, ao sair em busca de Jamil, encontra Omar pelo caminho. Omar, irmão de Jamil, algumas vezes participa da caravana. Belo jovem, discreto, longe de parecer-se com o irmão, pelo contrário, está sempre a censurar seu comportamento. E quando ele atirou a cobra nas costas de Sadima, sentiu-se profundamente contrariado, mantendo-se, no entanto, calado. Na primeira oportunidade de estar a sós com Sara, aproveita o ensejo e diz: Minha boa Sara, precisa estar mais atenta quanto ao meu irmão. Conheço bem seu caráter e hoje pude observar que ele está cortejando aquela pobre moça que está em sua companhia. Por que me diz essas coisas? Porque hoje, por ocasião da nossa chegada, pude observar o despotismo dele, quando jogou com requinte de sadismo uma cobra sob o corpo da moça. Ele é desponderado e, quando deseja alguma coisa, principalmente uma mulher, não mede esforços e usa de todo o seu recurso vil. Como pôde observar, não permitiu que o pai da jovem viesse desta feita. Com isso, boa coisa não deve estar pensando. Obrigada, Omar. Procurarei estar mais atenta. Sara, mancomunada com Jamil, atirando Sadima em seus braços, se vê entre a espada e a parede. Deveria, por isso, proceder com muita discrição, a fim de não levantar suspeitas. Nesse impasse, procura por Sadima e sorrateira feito uma loba interroga. Que está se passando em sua cabeça? Parece insatisfeita entre nós. Vamos, abra seu coração e fale comigo, exponha a razão de sua preocupação. Ah, Sara, realmente sinto-me amargurada, e para recrudescer esse amargor, tenho que suportar o atrevimento desse mercador. Esse homem vem demonstrando um caráter vil, ainda hoje atirou-me uma serpente nas costas, soltando aterrorantes gargalhadas, e como se não bastasse, não me diz por onde deixou meu pai. Fique tranquila, Sadima, que em poucos dias terá seu pai de volta. Quanto à agressão que sofreu, falarei com essa raposa do deserto, para guardar as brutalidades para seus animais. Mas calma, Sadima refugia-se em seu quarto, saindo somente para realizar algum trabalho. À tardinha, Sara pede-lhe que vá até um grande cercado, espécie de curral, levar alimentos para os animais. Obediente, Sadima se afasta no cumprimento de seu dever, e entre camelos e cavalos a jovem se distrai, quando inesperadamente surge Jamil portando sob os ombros enorme cobra. Apavorada, tenta a fuga, porém o mercador mais rápido toma a jovem pela cintura e exclama entre dentes: Ou será minha, ou deixarei que essa serpente parta você ao meio.
Enquanto falava, a serpente ungia os dois corpos, e quando Sadima estava a ponto de desmaiar, eis que houve o estalo de um chicote. É o mar que grita raivoso. Deixa essa pobre moça, Jamil. Não vê que a jovem está se desvaindo de terror? Jamil estaca com a serpente enlaçando seu corpo ao de Sadima e exclama enfurecido: Cale, maldito, que pretende? Defender a honra dessa jovem, exclama Omar, de chicote em punho. Pois então vai tratando de dar meia volta, que esta mulher me pertence. Sadima está estarrecida, principalmente com o toque escorregadio daquela cobra sobre seu corpo. Determinado, Omar dá um passo à frente, estalando o chicote, e obriga a víbora a se desvencilhar dos dois corpos e soltar para longe. Isso favorece Sadima, que, usando o que resta de suas forças, consegue escapar das mãos de Jamil e ir ao encontro de Omar, abraçando-o fortemente. Conquanto agarrado pela moça, o destemido jovem prossegue sem temor e ameaça o irmão. Com isso atrai Farid e alguns homens da caravana, que surpreendem a cena de irmão contra irmão a se debaterem com pesados palavreados. Imediatamente, Jamil é levado pelos companheiros, enquanto Sadima desmaia nos braços de Omar, que prontamente a carrega até a casa de Sara e é por ela tratada. A partir de então, Jamil sente pelo irmão um ódio enceguecedor e, por ser rancoroso, promete vingar-se. Felizmente, Sadima sai ilesa daquela agressão, sem, contudo, livrar-se do trauma, permanecendo encerrada dentro de casa. Por mais que deseje encontrar-se com Omar para agradecer-lhe a defesa, a jovem prossegue recolhida em seus aposentos. No dia seguinte, a caravana toma seu destino, empreendendo a retirada. O oásis volta à sua vida normal, mas Sadima fica desolada. Ao não ter notícias do pai, sofre pesarosa saudade. No entanto, aguarda o feliz momento de abraçá-lo. Não tenhamos dúvidas quanto às provações de Nicolau e Sadima. Ambos estão ligados por um passado inglorioso. E, para o tribunal divino, nunca, jamais um crime permanecerá impune. Dá-se o que se tem e recebe-se o que se merece. Não devemos nos esquecer que um sofrimento será sempre a resposta de uma má atuação alhures. Quando o homem na terra reconhecer o valor desta grande verdade, deixará de acusar os infortúnios como segue injustiça. Tudo, tudo na vida tem sua razão de ser. Os que muito erraram, assim como os que muito erram, têm, através da misericórdia divina, a chance de se reabilitarem em outras vidas, através de amargas provações. O criminoso de hoje sofrerá amanhã na própria pele o que fizera a seu semelhante. A resposta para o mal praticado significa o remédio da dor em outras provas, facilitando aos malfeitores, pelo aprendizado, o benefício da conquista do bem eterno.